Pais e professores dividem a difícil missão de educar. Mas diante dos desafios do dia a dia, é comum o jogo de empurra entre eles. Enquanto os pais esperam determinadas ações dos professores, eles, por sua vez, depositam nos pais a responsabilidade pelo desempenho do aluno. Mas, afinal, de quem é essa responsabilidade? É o que vamos discutir hoje no programa Roda de Conversa. E o Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar do ponto de vista pedagógico. Uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizado pela Magistra, Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas. Para discutir o assunto conosco, eu recebo aqui no estúdio Tânia Rezende. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e professora da Faculdade de Educação da UFMG. Também é pesquisadora do Observatório Sociológico Família Escola, o OSF, e integra o Grupo TEIA Território, Educação Integral e Cidadania, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais. Também converso com a professora Margarete Pires Couto, psicanalista, ela é professora do Centro Universitário Newton Paiva, é doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais com o trabalho O Fracasso Escolar e a Família, o que a clínica ensina, que também é um livro recentemente publicado pela professora. E converso ainda com Maria Olinda de Carvalho. Ela é PhD em Currículo, Ensino e Política Educacional pela Michigan State University e pós-doutora pela Universidade de Valência, na Espanha. É professora da Universidade Federal da Paraíba, onde leciona pesquisa em educação e diversidade cultural em educação. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindas à nossa roda de conversa. Então, para começar a aquecer o nosso debate, eu vou começar de antigamente. Antigamente, o papel de ensinar, de educar, era da família. Depois veio a escola para sistematizar, para multiplicar esse conhecimento, para formalizar esse conhecimento. Mas e hoje, como é que isso acontece? Bom, tem uma história aí, né? A escola primeiro surge para substituir essa educação da família e para dar a educação que muitas famílias não podiam dar. Na verdade, ela surge para dar uma educação igual para todos, para promover a democracia. E não foi bem isso que aconteceu, porque a gente ainda tem tremendas desigualdades sociais, educacionais, e os desafios estão aqui hoje ainda, não é? Eu acho que se a gente pensar nesse momento antigo que você colocou, no momento em que a família ensinava e educava, a gente estava pensando numa sociedade muito menos complexa do que a que nós temos hoje, em que a família ensinava um ofício, por exemplo, que a tendência era o filho seguir o mesmo ofício dos pais e, portanto, pelo próprio convívio com a família, ele tinha condição de aprender aquele ofício e aprender os valores necessários para a vida na sociedade. Isso já mudou desde o século passado, ou o século XVIII, quando, pela complexificação da vida social, desenvolvimento das cidades, das indústrias, sentiu-se a necessidade de sistemas de ensino que ensinassem uma formação geral de conhecimentos científicos, e aí começa para preparar o sujeito para essa vida na sociedade, para o mercado de trabalho, e aí começa essa separação de funções entre família e escola. Aí, em princípio, a gente teria a família transmite valores e a escola ensina. Só que hoje a gente tem uma situação de maior complexificação ainda, em que a tendência é esses papéis de novo se encontrarem, haver o que a gente chama de uma imbricação de territórios, uma mistura cada vez maior de papéis entre família e escola. Acho que a gente pode pensar assim que essas duas instituições, né, tanto família e escola, mesmo que tenhamos tantas mudanças, né, nessas instituições, elas ainda mantêm as suas funções de ensinar, mesmo que tenham ensinos tão diferentes, né? O que uma família ensina é diferente daquilo que se espera que uma escola ensine, né? Mas tanto a família como a escola, ela tem algo a transmitir, cada uma, que uma não pode dispensar a outra, né? Então, quando você usa assim, antigamente, não sei se hoje nós podemos pensar que é tão diferente assim, né? A função de cada uma. Essa função social é exatamente isso, assim, que eu queria que vocês explanassem mais a respeito. Essa função social e educacional de ambas, né? Tanto da escola como da família. Como que podemos, se é que podemos dizer, delimitar
como uma não se sobrepor à outra, invadir o espaço da outra, quais são esses limites? Eu acho que tem uma tradicional divisão de trabalho educacional entre família e escola, porque a escola surge para dar a educação que muitas famílias não podiam dar, isso era educação intelectual, considerando, né, que gradativamente a população mundial vai sendo alfabetizada, vai sendo escolarizada. Então, a escola tem uma função única, ela é especializada num tipo de educação, ela tem o currículo dela. Agora, claro, ela espera que a família entregue a ela uma criança pronta para aprender. Dormiu bem, bem alimentada, boa saúde, bem motivada, querendo aprender, é isso que a escola espera, em princípio. Mas também a escola manda a tarefa de casa, o para casa, né? Ela manda trabalho escolar para a família ajudar em casa. Então, assim, a divisão de trabalho, às vezes, não é muito nítida. Bem delimitada, assim, né? Tão bem delimitada. Quando eu falo dessa imbricação de territórios, dessa mistura de papéis, é muito comum a gente, hoje até nas redes sociais, vive circulando, principalmente da parte de professores, campanhas assim, a família educa, a escola ensina, que é essa divisão que a Eulina está se referindo. Tradicionalmente, se a gente for pensar, a escola foi criada para aquela educação que a família não tinha condição de oferecer, que é a educação formal, o ensino propriamente dito. E cabe à família transmitir valores, nessa divisão tradicional. E hoje em dia a gente vê os professores se queixando muito de que as famílias estão delegando para a escola essa função de transmissão de valores. Por outro lado, as famílias se queixam de que a escola manda para elas uma função que é de ensino, por exemplo, de fazer o dever de casa, de acompanhar nos estudos. Então, quando eu falo dessa imbricação, é porque eu penso assim, se por um lado a gente tem que manter e resguardar, sem dúvida, uma especificidade, por outro lado, a gente tem realidades hoje, como a escola de tempo integral, por exemplo, ou as crianças indo cada vez mais cedo para a escola. A gente tem bebês de 2, 3 meses que já começam a frequentar berçários e ficam... Como é que eu vou falar que essa escola não vai educar, que ela só vai ensinar, por exemplo? É uma escola também. Da mesma forma, a família se sente cada vez mais pressionada também pelos resultados do filho em termos escolares, porque ela quer que o filho faça uma faculdade, ela quer que o filho tenha uma boa formação. Então, ela também, muitas vezes, se a própria escola não delega para ela essa função de ensinar por meio do dever de casa, do estudo em casa, ela própria cobra isso da escola. Ela própria acha que é a função dela. A gente pode chamar isso de um jogo de empurra e quais as consequências desse tipo de situação que é comum, como vocês mesmos colocaram? Eu não chamaria esse jogo de empurra, mas acho que eu chamaria isso assim das mudanças que necessárias para cada instituição em função das mudanças mesmo sociais que nós estamos vivendo. Eu acho que talvez nós perguntaríamos, em função disso que a Tânia está dizendo, assim, o que restaria então de função específica da família? Eu estou dizendo assim, estou puxando a minha discussão para a família em função da minha formação, né, que é uma formação, a minha formação em psicologia, em psicanálise, eu tenho uma formação muito clínica, então eu recebo muitas crianças na clínica, então eu vejo muito, acolho muitas questões que aparecem ali em relação a essa função que a família, né, o que apareceria ali da função da família. Então, o que restaria ali da função da família, que a escola não daria conta de cumprir? Então, eu percebo assim, que mesmo que a escola tenha uma função importante, né, dessa formação da escolarização a cumprir, tem algo da família que nenhuma outra instituição é capaz de realizar, né, que é o que a gente chama assim, da transmissão de algo tão particularizado que uma família faz, que nenhuma outra instituição social é capaz de cumprir, nem a escola, nenhuma outra instituição, a igreja, né, pode fazer no lugar da família. Então, é interessante isso que você está colocando, porque, por outro lado, a gente espera muito da escola. A gente também espera que a escola ensine valores. Quando a gente diz que a escola forma para o exercício da cidadania, aí estão valores. Também tem aqueles 4 pilares da educação, aprender a ser, aprender a conviver, porque na escola você também tem que aprender a conviver, aprender a respeitar os colegas. Também tem uma formação emocional nesse contexto da escola, claro, sem esquecer a importância da família nesse aspecto, né?
Então, a família, por sua vez, também está cada vez tendo menos tempo de convivência, como vocês lembram, né? Com os filhos, porque o trabalho, as distâncias de casa para o trabalho, o tempo de convivência entre pai, mãe, filho, filha está cada vez mais restrito, né? Sim. Com essa complexidade toda hoje. Eu acho que, por um lado, existe o jogo de empurra, a gente poderia chamar, principalmente quando os problemas acontecem ou aparecem, né, quando aparece uma dificuldade de aprendizagem. Aí o pai acha que é o problema da escola, a escola acha que o problema é dos pais, mas eu acho que, ou da família, né? Mas eu acho que essa expressão não resume tudo o que acontece, porque se em determinadas situações a gente vê um jogo de empurra, a gente vê também muita busca de parceria, eu acho, dos dois lados, justamente porque acho que as duas instituições hoje reconhecem a impossibilidade de trabalhar sozinhas, né? Então, eu acredito que essa é uma situação bem mais complexa, que não tem ainda soluções para nenhum dos dois lados e que a gente tem que ir construindo realmente no dia a dia e em cada realidade específica, com que tipo de família, com que tipo de escola. Verdade. Né? Sim. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais uma questão que você falou, professora, do para casa, da coisa da família ter essa função também, porque a escola ensina naquele momento, recebe aquela criança que tem seus valores, que tem suas especificidades, de acordo com cada contexto, cada configuração familiar, mas também dá essa função para os pais de fazerem, e desse pouco tempo também, de fazerem o dever de casa com o filho, acompanhar esse dia a dia. E algumas dificuldades também, como você também disse, da falta de tempo, de distância, enfim, a realidade contemporânea mesmo que dificulta um pouco essas relações, né? E essa interação. Isso ainda é mais dramático no Brasil, porque a gente ainda não tem uma escola em tempo integral generalizada, não é? O que não quer dizer que em países onde a escola é em tempo integral não tenha dever de casa, não é? Mas a escola com 4 horas diárias, ainda tem o recreio, a hora da merenda, enfim, é pouco tempo em sala de aula, pouco tempo de trabalho efetivo. Eu assim, me preocupo com essa questão porque eu acho que se a escola quiser promover a equidade, reconhecer as diferenças de condições de vida material e cultural entre as famílias, se ela quiser realmente ser uma escola que minimize as desigualdades sociais, em vez de contar com a contribuição da família no para casa, eu acho que ela deveria descontar a contribuição da família, oferecer o reforço escolar que algumas crianças necessitam na própria escola. Só que, para isso, ela precisaria, no mínimo, ser uma escola em tempo integral. E, por outro lado, também tem uma questão que acho que é premente hoje em dia, que é essa questão da família ser cada vez mais incentivada a participar. Mas ela é incentivada e, ao mesmo tempo, como fica essa relação se ela não tem muito claro na cabeça o limite, até onde ela pode ir, que tipo de educação, de valor ensinar para não se atropelar com a escola, sabe? Para que não haja essa relação desgastada até, que pode ser que se torne, né? Há muitas diferenças nas relações escola-família, né? Há muitas famílias que não têm condições de participar ou porque não tem tempo. As reuniões escolares acontecem no horário de trabalho dos pais e das mães. E as escolas não abrem fim de semana, não abrem necessariamente à noite para receberem pais e mães trabalhadores, né? E claro que algumas famílias mais de escolas privadas podem pressionar mais a escola, se meter mais nas questões curriculares e pedagógicas do que outras famílias que não têm, porque não são escolarizadas, não tem nem como avaliar a qualidade do ensino que a escola está oferecendo. Então, há muitas diferenças, não é? Vocês podem dizer também algo. Do ponto de vista da psicanálise. Também, assim, a gente acompanha como que ao longo da história, muitas vezes a própria escola desautorizou um pouco as famílias na educação dos filhos, né? Então, assim, eu posso dizer do meu campo, assim, como que a psicologia muitas vezes autorizou a educação dos filhos, né? Com uma ideia da psicologia do trauma, né? Não se pode fazer determinada educação, porque isso vai traumatizar as crianças. Então, os pais, às vezes, ficam sem saber o que fazer. Né? Então, não posso fazer determinada coisa porque traumatiza. Não posso fazer não posso falar assim porque traumatiza. Então, às vezes, a gente recebe os pais
completamente inseguros, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso eu não sei se está adequado de acordo com os especialistas psi, né? Então hoje a gente recebe, isso é uma coisa curiosa, né, na minha prática, a gente recebe os pais perguntando para a gente o que eles devem fazer com os filhos deles, como se a gente soubesse o que eles devem fazer com os filhos, né? Como o que fazer com os filhos não fosse uma construção cotidiana, como se tivesse mesmo saber a priori do que fazer com os filhos. Que não é isso, né? O que fazer com os filhos, a educação com os filhos é uma construção que se faz diariamente. Né? Não existe uma regra geral de como educar uma criança. Você vai aprender cotidianamente o que fazer com aquela criança. Então, a ciência, de modo geral, eu incluo a psicologia, né? E a educação, de modo geral, e isso está dentro da escola, né? No discurso dos educadores, acabou desautorizando também os pais. Então, essa interação ela tem que se dar cada vez mais fortemente, até para que cada um saiba o seu papel, não interfira, né? Pelo que vocês estão colocando aqui no nosso programa. Tem quase um chavão, que é a questão do diálogo, né? Que tem que ter diálogo. Mas não dá para fugir muito do chavão, eu acho, mas pensando no diálogo numa perspectiva mais abrangente. Não é só uma conversa, mas é a abertura para realmente entender a realidade do outro, né? Para realmente compreender essas diferenças que a Eulina está colocando, por exemplo. O que a Margarete traz me faz muito pensar. Tem até uma expressão que a gente usa do escolacentrismo. A escola muitas vezes quer que a família participe, mas a partir de uma visão completamente da escola. Quando a família começa a participar a partir do ponto de vista dela, já propondo algumas modificações no que a escola faz, aí já acha que é interferência. Então eu quero que você participe me ajudando no que eu estou propondo, mas eu não quero que você interfira no jeito como eu estou propondo. E se eu quero essa participação, tem que ser uma participação de fato, tem que ser um diálogo de fato. E a escola, principalmente, na escola a gente tem educadores profissionais. O campo profissional em termos de educação é a escola e não a família. Então eu acho que cabe muito mais à escola tentar conhecer a realidade dessa família e pedir dessa família o tipo de participação que ela realmente tem condição de oferecer. Então, como diz a Eulina, tem famílias pouco escolarizadas, por exemplo, que têm pouca condição de oferecer uma ajuda direta nos deveres, uma ajuda em termos de tirar dúvida. A gente ouve muito isso dos pais. Nem eu não sei nem falar direito, como é que eu vou ajudar o filho? Então, tem autores que vêm apontando que esses pais, por exemplo, podem oferecer ajuda em termos de estímulo, de incentivo, de criar condições para o estudo desse filho, e que são formas de apoio que essas famílias têm como parte da prática delas. Então, que talvez a escola poderia muito mais incentivar tipos de apoio que já são característicos de determinados grupos, que são relacionados com as práticas sociais deles, do que exigir de uma família um tipo de ajuda que ela realmente não tem condição de oferecer. E não tem porque já foi, entre aspas, vítima de um sistema educacional desigual, como a Eulina colocou há pouco. Mas que são famílias que têm um saber fazer que poderiam ser muito, muito valorizados no interior da escola. Né? E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque agora a gente vai a um rápido intervalo, porque você vai conferir mais um projeto da série Boas Práticas, na Escola Estadual Inocêncio Amorim, no município de Cláudio. Nós voltamos já já.